A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, tudo bem com vocês? Olha, mais uma vez temos a oportunidade, nós podemos estar juntos para que nós possamos juntos estudar a palavra do nosso Criador. Eu estive meditando um pouquinho hoje sobre um texto bíblico e eu gostaria de compartilhar com os irmãos esse texto bíblico. Aqui no livro de Gênesis, capítulo 22, verso 8, nós temos um pronunciamento, uma fala de um personagem muito importante na Bíblia, que é Abraão. E sobre a pronúncia, eu gostaria de estudar um pouquinho com vocês. Só que vamos entender um pouco o contexto. Em Gênesis capítulo 22, desde o verso 1, nós observamos Deus chamando Abraão e Abraão se posicionando, falando: eis-me aqui, de uma forma que seria: Deus, pode falar que eu estou preparado para te servir. E Deus então libera o seu mandamento, libera a sua palavra, seu desejo, que era para que ele pegasse o seu filho, a qual ele amava, ao único que ele tinha com Sara, e fosse ao monte que Deus estava indicando para que pudesse ser sacrificado em holocausto a Deus. Naquele momento, Abraão, ouvindo isso, logo cedo pegou os seus moços, os seus funcionários que trabalhavam com ele, e o seu filho, e logo cedo saiu viajando até o monte indicado por Deus. E quando ali então ele chegou no monte, ele já começou a usar a fé, E falando para os seus funcionários, seus servos, para que eles pudessem ficar ali, porque ele, juntamente com seu filho, estaria indo ao monte adorar o Criador, o Eterno, e depois estaria voltando para com eles. E assim eles foram. Abraão e Isaac subindo ao monte. No meio do caminho, Isaac estava observando que alguma coisa estava faltando, pois ali havia todo o preparo, menos o cordeiro, E ali então ele faz uma pergunta ao seu pai: Pai, temos aqui o fogo, temos a lenha, mas cadê o cordeiro para que nós possamos fazer o holocausto? E Abraão, então, ele libera uma palavra, e essa palavra que eu quero estudar um pouquinho com vocês. Aqui, em Gênesis 22, verso 8, nós temos o seguinte texto, Deixa eu marcar isso, que está aqui em Gênesis 22, verso 8, ó. E respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E em seguida ambos seguiam ambos juntos. Irmãos, aqui eu estou meditando nesse versículo. Eu gosto muito de estudar o texto completo, a história, completa, mas eu gosto muito de observar as partes dos versículos, porque essas partes, elas sempre nos unem a outros textos bíblicos das Escrituras, nos unindo a vários pontos das profecias, a vários pontos dos ensinamentos de Cristo. Então eu tenho esse prazer de estar observando parte por parte. Se a gente observasse, nós temos aqui muitas partes desse versículo a ser analisada. Ao tempo que nós temos aqui, seria muito pequeno para que possamos estudar todas elas. E futuramente estaremos fazendo mais um estudo, Estaremos fazendo estudos mais profundamente. Então nós passaremos novamente por esse texto e poderemos estar fazendo aprofundando mais, tá? Mas aqui eu quero percar só essa parte ao qual nós observamos que Deus falou, Abraão falou, que Deus proverá para si. Essa palavra proverá, ela nos traz algo muito importante para nós. E como você abriu aqui do lado, você pode observar a palavra. Eu não sou muito de falar o hebraico, mas está aqui a palavra, vou nem tentar falar.
Eu ainda tenho tentado aprender um pouquinho do hebraico, mas ela está aqui. E aí tem o significado do lado, ó, que você pode estar observando, ó. Ver, examinar, inspecionar, perceber, considerar. E aí nós vemos, ó, ver, perceber, né? Ver, ter visão, examinar, ver, considerar, tomar conta, verificar, aprender, a respeitar, a observar, vigiar, descobrir, ver, observar e assim por diante, né? São tantas atrás da palavra hebraica, o que nos traz o significado da palavra hebraica, que significa a palavra proverá. E essa palavra hebraica, Hayal, né? Mas eu acho que é isso que eu estou falando. Se eu não estou falando certo, me perdoa. Não tenho a pronúncia, não sei pronunciar corretamente o hebraico, né? Estou tentando aprender um pouquinho. Alguns amigos têm me ensinado, me passado algumas pronúncias, né? Mas ainda estou muito lento para dominar esse hebraico. Mas eu gosto de estudar o que está por trás das palavras, né? Para que eu possa entender um pouco o texto. E aqui nós temos uma pronúncia dessa palavra proverá, que nos traz um ver, algo que podemos ver, que podemos considerar, podemos examinar, né? Então Abraão, ele estava falando de algo que ele estava vendo. Ele estava vendo. Deus proverá, meu filho, de um cordeiro, né? Isso aqui tem tudo uma ilusão com Cristo. Tem tanta história, tem tanta algo muito maravilhoso para nós. O tempo é curto, eu não só estou fazendo uma pequena análise com vocês. Mas você observa que Abraão ele teve uma visão e ele falou: Deus proverá. Ele está falando de uma visão futura. Ele estava vendo, ele estava conseguindo ver uma visão futura de Deus. Deus provendo. Deus trazendo para ele o socorro, uma recompensa, uma ajuda, né? Ele estava vendo. E isso eu comecei a refletir um pouco, porque é tão importante também a cada um de nós podemos ver, nós que gostamos e temos o prazer de estudar as Escrituras, né? Passamos a ver também esse futuro, ver esse futuro que está diante, essa recompensa, aquilo que está por vir adiante de nós. Porque Abraão vendo isso, ele desde o momento, ele vendo, ele foi obedecendo a Deus. E a obediência é muito importante na vida de qualquer pessoa. A obediência a Deus é muito importante. O que o ser humano está vivendo hoje no mundo, tantas coisas ruins, mal notícia, tanta destruição familiar, casamentos, né? É porque as pessoas não estão obedecendo a Deus, não estão obedecendo ao Criador. E é preciso que nós aprendemos, porque vemos de cultura talvez que não foi dessa forma. Tem pessoas que aprendeu com os pais ao caminho errado, né? O caminho do pecado. Não que os pais eram má, mas também não sabiam o caminho da santidade. Alguns dos caminhos é, da, da cultura ídolos, né? Então hoje é necessário que nós aprendamos a obedecer a Deus. Mas como você vai aprender a obedecer a Deus se você não tem uma visão de Deus? Você não consegue ver o prover de Deus, as coisas que estão lá na frente. E eu vejo isso, que eu tenho observado que tem tantas pessoas hoje se contaminando, se prostituindo. Como é usada na palavra prostituição, ela é usada muito como a figura de linguagem da Babilônia. Quantas pessoas estão se envolvidas com a Babilônia, com a prostituição deste mundo, amando o mundo, ao qual o Pai mesmo nos ensina através da Epístola de João, que nós não podemos amar o mundo e que não há no mundo, porque senão o amor do Pai não está em nós. As pessoas estão amando muito o mundo,
ela está muito cega e ela não consegue obedecer a Deus, porque falta uma visão, falta algo eles ver lá na frente, as coisas de Deus. E é necessário que nós possamos ter essa visão. É necessário que nós venhamos orar, nós venhamos estar constantemente meditando nas Escrituras. A Bíblia diz que temos que meditar de dia e de noite, não é só nos momentos de dificuldade. Não é, a Bíblia não pode ser, as Escrituras não pode ser uma caixinha de promessa. Ela é nosso manual de vida. É o que nós precisamos buscar, vida nela, a luz para o nosso guiados de hoje. É o colírio que diz lá em Apocalipse aos nossos olhos, para tirar nossa cegueira, para que nós possamos ver os dias futuros, as coisas que está por vir, para que nós não sejamos contaminados por dia de hoje. Porque todas as pessoas que desobedecem ao Criador, porque um dia elas foram contaminadas com um sentimento, com um desejo. Adão foi contaminado por um desejo, uma tentação, de um sentimento de experimentar o que era o mal, porque ele já conhecia o bem. Ele sabia que não podia comer daquele fruto, porque se ele comesse do fruto, ele conhecia o bem e o mal. Então ele já conhecia o bem, e ele queria saber o que é o mal. Então aquela sensação fez ele comer do fruto, ao qual Deus o proibiu. Ele não obedeceu, ele não viu uma visão, não teve uma visão. E nós precisamos ter uma visão de Deus, irmão. Precisamos ter uma visão de Deus. E é necessário que os dias que nós temos vivido, se consagramos mais, estudamos mais as Escrituras, para que o colírio seja colocado aos nossos olhos. Eu tenho tanto texto para compartilhar com vocês, mas tem um texto aqui, eu vou abrir lá, e esse texto, ele é muito importante para nós, no que nós estamos falando. E eu quero compartilhar. Primeiro vamos fazer leitura aqui, em João capítulo 3, versículo 1, ó. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Preste atenção agora, aqui que eu quero que você observe. E isso respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se nós continuarmos a leitura, vamos continuar só para observar uma diferença, que diz assim: perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Agora, olha o 5. Vamos ler o 5, né? E respondeu Jesus: em verdade digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nota que no verso 3, a palavra antes do reino de Deus tem o ver. Agora, no reino de Deus, no verso 5, entrar. Jesus estava falando aqui de duas coisas. Primeira coisa, para você entrar em algo, você tem que ver algo. Você entra num carro que você viu o carro. Você entra numa casa ao qual você viu a casa. Você não entra num lugar que você não vê. E você entende o que eu estou falando? Então, as pessoas que hoje não se separam para Deus, não vão buscar as Escrituras, mas ficam somente nos deleites da vida, buscando as suas vaidades, elas não conseguem ver o caminho, elas não conseguem ver as ordenanças, os mandamentos, a lei, o caminho, o evangelho do reino. E gosto de resumir porque Jesus veio falar de um reino, a unidade de um reino, a junção de um reino. Ele veio falar disso, ele veio tratar esse assunto, tudo está em torno disso. Por isso que nós precisamos entender mais. E observa aqui que ele diz que ninguém vai entrar no reino que Deus, o reino de Deus, o reino do Criador, se não vê. Então a pessoa precisa se consagrar, precisa ler. As pessoas perguntam para mim: de onde que eu devo ler as Escrituras? Do início? Como você lê uma carta se não for do início?
Tem que ler do início até o fim. Tem que se familiarizar com os textos para que você comece a ver as promessas, as profecias do Pai na sua vida, para que um dia você entre. O entrar é os dias futuro, aquilo que Deus tem para nós. Mas isso só acontece, só consegue alcançar isso aqueles que nascem de novo. Jesus, ao ressuscitar, Paulo descreve que ele é o novo e vivo caminho. Paulo ainda fala que temos que despojar da velha criatura e nos revestir do novo homem. Como Jesus aqui estava falando, que aquele que não nascesse de novo não conseguiria ver o reino dos céus. Há muitas pessoas que ainda estão buscando ao Criador pelas suas necessidades, pelas suas ambições. Eles não estão conseguindo ver o reino de Deus, não estão conseguindo ver as coisas futuras que estão por vir. Eu quero convidar você a você começar a ver o reino de Deus agora, que começa com obediência, que começa a você não se contaminar mais com as coisas do mundo, as coisas que estão no mundo, mas se santificar e se reservar para o Pai, nas suas orações, na sua consagração, na sua maneira de viver. As Escrituras têm que ser estudadas de Gênesis a Apocalipse, nós temos que entender tudo que está escrito. Não é simplesmente ficar ouvindo pessoas, mas é ter o contato, é ter o relacionamento, é se aproximar realmente de Deus, de uma forma de vontade própria, de um desejo grande, de uma fome enorme por Deus. Pois assim ele diz que aquele que tem fome serão alimentados. Irmãos, Abraão, quando ele começou a trajetória com Deus, ele teve que passar um processo de arrependimento. Alguns falam, não arrependimento, alguns falam techuvá, né? Que é a volta para o Pai. Ele teve que passar por isso. Nós observamos que Deus pediu para ele circuncidar. E isso foi logo no início. Quando Abraão começou a trajetória, ele não tinha essa visão, porque ele ainda precisava largar o velho homem. Nota que quando Deus falou para ele, o Pai, o Criador falou para ele que ele teria um filho com a Sara, Sara riu, pois não conseguiu ver o futuro, e ele também não confiou, porque ele foi e envolveu com aquela serva, ao qual o próprio Pai não aceitou. O Criador mostrou para ele que não aceitou, porque no verso em Gênesis 17, o Eterno veio cobrar ele, para ele andar na presença e ser perfeito, porque o Criador era o Deus Todo-Poderoso, o qual a sua decisão foi errada. Mas ele aprendeu a nascer de novo, ele aprendeu a se revestir do novo homem. E somente quando nós revestimos o novo homem, nós conseguimos ver o futuro, conseguimos ver o prover de Deus, as coisas que estão na frente, as coisas que estão por vir para a nossa vida. E quando isso acontece, nós não iremos mais nos contaminar com o mundo, e aí nós paramos de desobedecer o nosso Pai, o nosso Criador, o Eterno, o nosso Salvador. E eu te convido a você a se despojar da velha criatura e se vestir do novo homem, para que haja obediência. É melhor obedecer do que o sacrificar. E o Pai está nos convidando para uma vida de relacionamento e com muita obediência, em nome de Jesus. Fica essa palavra ao seu coração. Tenho muito ainda para falar, mas que o Pai, que o nosso Criador, venha nos dar a oportunidade junto. Vamos fazer uma oração rapidamente? Fechamos nossos olhos. Pai, muito obrigado por este momento de estudo. Tu tem colocado, Pai, essa palavra no meu coração nesse dia. E eu quero compartilhar com todos agora, como foi compartilhado. Pai, mas eu oro por todos, porque, meu Pai, que essa palavra aumente no coração, que o entendimento venha, que a luz venha e ilumine a todos que recebem, que venha receber com o coração voluntário, aberto a essa mensagem. Ela pode ser simples, mas ela vem do teu coração, para os corações simples que o Senhor quer colocar. Pai, nós pedimos a tua bênção e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.
Que a bênção de Deus esteja com vocês, em nome de Jesus. Até a próxima, no nome de Jesus.